Deus empático. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para darmos continuidade ao estudo aí do livro de Jó, hoje o capítulo 10. Mas antes, como sempre fazemos aqui, quero fazer 3 pedidos. E o primeiro é para que você não apenas ouça, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que elas também venham ser abençoadas. O segundo pedido, que é o desejo do nosso coração, que você leia a Bíblia toda. Para isso temos pedido que você adquira aí a Bíblia 365, porque ela vai te incitar a ler então um pedaço aí do Antigo Testamento, outra parte do Novo Testamento, outra parte aí de Salmos e um trecho aí de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você venha fazer parte e participar dos nossos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. Na descrição desse estudo aqui no YouTube ou então na nossa página no Instagram, você vai poder ver a agenda da semana e ver aí os horários e os dias dos estudos e os temas também dos estudos. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento e esse conhecimento certamente irá te aproximar mais de Deus. O intuito, o desejo do nosso coração é que através desses estudos, tanto aqui pelos nossos canais aí, YouTube, Spotify, como também pelos estudos presenciais ali na igreja, que você venha então melhorar o seu relacionamento com Deus, melhorar o seu conhecimento a respeito de Deus. Então venha participar aí dos estudos. E dito isso, depois desses pedidos aí, eu quero ler com vocês então aí Jó capítulo 10, versículos 4, 5, 6 e 7, que diz assim: acaso tem olhos de carne, enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Então, esse trecho, e eu quero compartilhar com vocês aqui, ainda na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, a gente entende então que essa Bíblia é a melhor Bíblia de comentário atualmente em português. Então você pode adquiri-la ali com o Marnone, ali na loja da Ação Social, na entrada da igreja. E aqui então na Bíblia de comentário, ele vai comentar os versículos 4 a 7, falando 4 perguntas retóricas com foco nos pensamentos de Jó a respeito da incapacidade de Deus entender o que é ser humano. Versículo 4 e 5. Sua resposta implícita é não. Deus não consegue entender qual é a sensação do ser encarnado, de um lado pelo nascimento e de outro lado pela morte. A ideia é que se Deus fosse capaz de entender a humanidade de Jó, ele não investigaria a iniquidade de Jó, nem vasculharia seu pecado, versículo 6. Muito embora Deus saiba que Jó não é culpado. Todavia, Jó está desamparado. Ninguém pode me livrar das tuas mãos. Versículo 7. Então, o comentarista aqui, ele traz então essa possibilidade de interpretação desses 4 versículos, né? Versículo 4, 5, 6 e 7, falando de perguntas retóricas, né? Então, pergunta retórica é aquela que a gente já sabe a resposta. Então, a resposta aí está implícita no texto. A resposta é não. Então, Jó faz essas perguntas para Deus, entendendo que Deus não entende o ser humano.
E isso nos remete a Jesus Cristo de Nazaré, porque, em primeiro lugar, Jesus Cristo é Deus. E quando nós lemos os evangelhos, e você pode aí olhar aí no nosso canal aqui no YouTube, você vai perceber que tem os estudos aí dos evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, do mesmo formato que a gente tem feito em Jó. Então você pode ir lá e acompanhar, você vai perceber que Jesus, sendo homem, ele sentiu como homem, não é assim? Existia, na época de Jesus, pouco após ali a morte de Jesus, surgiu ali uma heresia que eles falavam então que Jesus, ele não veio em carne, mas ele era um espírito que vagava. E para essa heresia, e por causa dessa heresia, é que Paulo escreve falando a respeito de Jesus Cristo, homem. O que Paulo quer dizer ali é que Jesus encarnou sim, né? Porque para os pensadores, para os filósofos, né, desde Sócrates, Platão, até os pré-socráticos ali, eles acreditavam que a matéria é má. Então, como que pode um Deus bom habitar na matéria que é má? Então, não fazia sentido para eles, Deus sendo bom, habitar na matéria que é má. Então, ele não pode ter encarnado. E Paulo começa a combater isso já nos tempos de Paulo, surgindo aí essa heresia. E daí também a necessidade de escrever os evangelhos. Por isso temos 4 evangelhos. Então, quando você lê lá nos evangelhos, Jesus, quando ele esteve ali, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para poder ser tentado. Ele teve fome, como já falamos aqui em outro estudo aqui de Jó. Jesus chorou na ocasião de Lázaro, então ele se compadeceu ali daquela situação de Lázaro, da morte de Lázaro. A gente vê ali, e eu quero destacar aqui, Lucas capítulo 22, no versículo 44, quando Jesus está ali no Monte das Oliveiras, né, e prestes a ser preso para depois, né, ser espancado e morto ali na cruz do Calvário. Então, aqui em Lucas capítulo 22, versículo 44, fala assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então Jesus, ele ficou profundamente angustiado. A gente entende que ele passou por uma angústia tal como nenhum outro ser humano passou nesse mundo, inclusive Jó. Então, quando nós vemos o Jó colocando essa pergunta, e já falamos aqui que provavelmente, né, uma data mais próxima de Jó seria 2.200 anos antes de Cristo. Então, ele fazendo esse questionamento, 2.200 anos depois, a gente vai ver o Senhor respondendo, então, essas perguntas retóricas de Jó, mostrando que a resposta de Jó não é não, mas a resposta que Deus tem para Jó é sim. A resposta de Jó é não, mas a resposta de Deus é sim. Sim, ele sabe o que é o sofrimento humano. Sim, Deus passou então na pessoa de Jesus Cristo por todas as situações que todo ser humano passa, de angústia, de medo, de fome. Então a gente viu ali tristeza, profunda tristeza com relação à morte, que Jó questiona aqui nesses versículos. Então a gente percebe nosso Deus, como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sim, Deus tem empatia conosco, porque ninguém sofreu como ele sofreu. E o único justo nessa terra, nem Jó foi justo
como Deus, como Jesus. Nem Jó foi tão justo quanto Jesus. Jesus sendo o nosso exemplo, Jesus sendo o nosso modelo. Jesus que, como diz a Bíblia, não tinha pecado, morreu no nosso lugar para pagar a nossa dívida, para pagar os nossos pecados. Então, que você pense um pouco em Deus, né? Assim, a gente sabe que no momento, às vezes, de dor, de lutas, angústias, quando temos passado, às vezes, situações adversas nas nossas vidas, a gente tem essa sensação, às vezes, de que o céu é de bronze, que parece que as nossas orações não chegam até o trono de Deus. Mas isso não é uma verdade. Deus ouve todas as nossas palavras. Como diz o salmista, né? O Senhor se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Então, nós temos a certeza que Deus ouve todas as nossas orações. Ele entende a nossa dor, Ele entende o nosso sofrimento e por experiência na pessoa de Jesus, Ele sabe o que a gente tem passado. O que a gente precisa fazer é perseverar até o fim, orar sem cessar, como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar, que a gente venha não desanimar, né? Jesus falou lá em João capítulo 10, versículo 33, ele fala que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Aliás, João 10, 33, não, João 16, 33, né? Que no mundo a gente teria aflição, mas que a gente tinha que ter bom ânimo. Então, permaneça firme na tua fé, saiba que Deus ouve todas as suas orações. Você não pode deixar de orar, você não pode desanimar, você precisa perseverar, porque como Jesus falou também lá no sermão escatológico em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu preciso lembrar que a palavra, muitas vezes no grego, a palavra que é usado para curado também é usado para salvo. Então, quem perseverar até o fim será curado, quem perseverar até o fim será salvo. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.